eu queria apresentar a nossa convidada, que vai nos guiar aí um pouco nessa jornada com esses filmes, que é a Carol Almeida, a quem eu, Carla e Tati agradecemos imensamente pela presença. A Carol, vou apresentá-la com o currículo dela: pesquisadora, professora e curadora de cinema, doutora no programa de pós-graduação em comunicação na UFPE, com pesquisa centrada no cinema contemporâneo brasileiro. Faz parte da equipe curatorial do Festival Olhar de Cinema, em Curitiba, da Mostra de Cinema Árabe Feminino e da Mostra Que Desejo, além de ter participado da equipe curatorial de festivais como Recifest, Festival de Cinema Queer do Recife, e do For Rainbow, Festival de Cinema Queer em Fortaleza. Então, passo a palavra a Carol para ela poder fazer as considerações, e depois da fala dela a gente abre também para vocês fazerem perguntas, comentários e para a gente conversar um pouquinho sobre os filmes. Obrigada, Carol. Obrigada, Juliana. Tá ligado? Eu acho que não. Pessoal da cabine, o microfone tá ligado aqui? Da Carol está eu não sei, porque às vezes eu falo alto normalmente, mas eu não sei se o microfone... Assim, eu acho que pra gravação não tá, né? Tá, então... Vamos pensar. Tem como aumentar o volume? Esperar o pessoal. Agora foi. Obrigada. Primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui. Assim, muito legal poder estar numa sessão de cinema com esses filmes. Assim, eu tinha assistido aos filmes de forma separada antes, mas a sessão ela conta uma história pra gente. Assim, a sequência dos filmes está contando uma história pra gente. E queria agradecer também a todo mundo que ficou. Como a Juliana acabou de falar, não é uma sessão fácil, é uma sessão que desafia a gente em vários lugares. E eu fiquei pensando muito, eu acho que assim, a minha fala vai muito em dois momentos. Assim. O primeiro momento agora eu não sei se está funcionando, tá? Tá. Tem um ruídozinho que está acontecendo aqui, não sei se é a distância do microfone, talvez seja melhor. A gente vai mudar rapidinho. Perfeito. Tem o microfone aqui? Pronto. Eu acho mais fácil até. Não, se puder, eu acho até mais fácil do que ter que ficar. Eu posso segurar também, não tem problema não. Se você quiser. Eu acho que eu prefiro, porque eu não fico tão... Aqui, pronto. E aí eu estava pensando nessa fala em dois momentos. Um tentando justamente imaginar quais são as costuras da sessão, né? O que é que essa sessão, porque é isso, né? Os filmes eles dizem coisas individuais pra gente, mas eu acho que a sessão junta, né? E isso é uma coisa que a curadoria faz. Quando ela decide colocar esses filmes nessa ordem específica, ela está contando também uma história. Então, no primeiro momento, eu queria falar um pouco do que eu acho que esses filmes juntos produzem na gente, e depois falar um pouquinho sobre algumas coisas específicas de cada um dos filmes. Inclusive, é até bom, acho que Juliana mencionou aqui, porque esse é um debate que está acontecendo depois do catálogo publicado, né, no site. E aí é legal porque eu tenho trechos aqui de textos que foram publicados no catálogo que ajudam a gente também a dialogar com a sessão. Eu vejo essa sessão muito como, eu fiquei pensando assim, se eu fosse dar um título para ela, assim, que possível título ela poderia ter, e eu fiquei pensando nessa ideia de que é uma sessão que tenta pensar essas estruturas é uma palavra estranha para essa sessão, mas eu gosto de pensar nas estruturas do incapturável, daquilo que a gente não consegue capturar, em seus processos de transformação. Acho que incapturável e transformação são duas palavras-chave para pensar a sessão. Inclusive, o primeiro filme, o Rami Kirani, em português a tradução de Rami Kirani significa elas vêm transformando. Então essa ideia de transformação já está no título do primeiro filme, né? Essa ideia de que alguma coisa está se transformando em outra incessantemente, sem parar. Isso vai acontecer no segundo filme, isso vai acontecer, obviamente, de uma maneira até bastante explícita, nesse último filme. E eu acho que essa ideia de transformação, que é uma ideia que, para mim, a mostra inteira convoca, né, a ideia dessas mulheres mágicas, dessas mulheres bruxas, está a toda hora, para mim, convocando uma ideia de transformação, de uma coisa que a gente não consegue, e a nossa relação com o cinema costuma ser muito, pelo menos como a gente, né, lida no primeiro momento com o cinema,
particularmente com o cinema narrativo, que para muita gente vira sinônimo de cinema, né? Cinema narrativo vira cinema. E no cinema narrativo a gente tem estruturas muito sólidas de coisas, né, que acontecem. Às vezes a gente tem começo, meio e fim, às vezes a gente tem pontos de virada, né? Quem trabalha com roteiro sabe dessas estruturas, existem estruturas nesse cinema narrativo. E aqui a gente está lidando com uma outra esfera de produção de imagens, que às vezes é da ordem do mágico mesmo, né, como é o caso do primeiro filme e do segundo também, bastante. Então, da ordem da feitiçaria, né, isso que está no meu texto do catálogo, né, a mágica como um modo de produção, de fazer cinema. E aí eu gosto muito de pensar essa ideia de que... Porque é isso, assim, eu acho que a sequência de filmes, quando eu digo que ela conta a história, porque a gente começa com o Rami Rami Kirani, que vai mostrar todo esse ritual, né, que, enfim, desde o começo de pegar o cipó até o processo de cozimento disso daí, todas as canções que rodam, né, antes, durante e depois do ritual, né? Aliás, ritual é uma palavra também importante para pensar essa sessão. Então, todo esse processo vai chegar num ponto que para mim é muito bonito quando a gente está no final do filme, não sei, e tem umas coisas que a montagem do filme faz que eu acho muito interessante, que algumas falas que são cruzadas com imagens, e tem um leve senso de humor que vai se acentuar bastante no segundo e no terceiro filme. Quando, por exemplo, uma das mulheres fala assim, né, que os homens nunca deixam nada limpo, né? Tem nada limpo os homens deixam. E aí logo depois vem as mulheres varrendo assim, o terreno assim, para deixar limpo as coisas para que o ritual aconteça. E aí mais pro final, quando, né, a gente chega à noite, tem uma imagem para mim muito bonita, que é a imagem do esfumaçar o território. Porque quando você esfumaça o ambiente, a imagem ela fica... Isso está na materialidade da imagem, né? A gente não consegue ver direito as coisas, porque não é para ver. Não é pra, tem algumas coisas que não são pra gente ver, principalmente pra gente, pessoas, né, não indígenas, ver. Assim, não é uma coisa que a gente tem que estar lá experimentando, né? Tem uma série de questões com o cinema etnográfico, por exemplo, do que se pode ou não, do que se deve ou não filmar para respeitar um certo espaço do segredo, digamos assim, o segredo do ritual. E aí tem uma coisa extremamente bonita, porque é isso, a gente vê se esfumaçar. Logo depois a gente vê a imagem da fogueira e essas faíscas saindo, né? A imagem da fogueira é uma imagem muito desse devaneio de contemplação. Diante da fogueira a gente conta histórias e a gente contempla a vida. E aí, por último, vem o ritual do banho, né? Para proteger dos espíritos ruins. E nesse ritual do banho, a última coisa que a gente vê e escuta do filme é uma mulher perguntando para outra: o que você viu na sua miração? E aí corta, porque isso não nos interessa, né? Isso não nos interessa, porque essa imagem é a imagem que a gente precisa produzir na gente. A gente não precisa estar lá, né, vendo a evidência dessa miração. Né? A gente não precisa estar vendo as pessoas em estado de transe, né? Depois de tomar aquilo que as pessoas aqui conhecem como ayahuasca e que no filme é o Nishipai, né? E aí, quando ela pergunta o que você viu na sua miração e o filme corta, aí a gente começa a ver as mirações dos outros filmes, que estão produzindo mirações incríveis pra gente, absolutamente estranhas, enfim. Então, o filme da Naomi Ricon Galhardo, que é uma artista que justamente, ela está transitando nesse território, né? México, Estados Unidos também, porque trabalha, né, nesse ir e vir. É uma pessoa que, obviamente, está muito atente às coisas que estão acontecendo nesse território, e o filme é dedicado justamente a uma das ativistas que tem uma partezinha do filme que muito brevemente tenta contar a história dessa ativista, mas de uma maneira muito, enfim, lúdica, de uma ativista que luta pelo território Oaxaca, né, que fica ali no sul do México. E ela sofreu uma emboscada e quase foi morta. Ela conseguiu sobreviver a essa emboscada. Então o filme é um tributo também a essa pessoa. E aí eu acho que tem uma coisa muito interessante. Tem obviamente um diálogo muito grande que a gente tem tido nos últimos anos do cinema com as artes visuais,
porque esse é um filme que circulou muito mais nos ambientes de galerias e de bienais, né? Esse é um artista que circula nos ambientes de artes visuais e também nos de cinema, mas essa peça que a gente viu aqui, esse filme que a gente viu aqui, e é bom colocar ele como filme, também foi colocado como videoarte na última Bienal aqui, né, de São Paulo, passou também pela Bienal de Berlim, se eu não estou enganada. Então, é feito também como instalação para provocar a gente num nível da apicidade da coisa, né? Tipo, de tocar a gente. O filme já começa tocando na nossa pele com aquelas imagens super, enfim, de uma luz super acelerada que mexem com o nosso corpo, né? Às vezes, inclusive, tem pessoas que passam mal até, tem uma certa sensibilidade maior a esse tipo de montagem. Então, o filme já começa tocando no corpo da gente, né? Um filme que já decide apostar numa imagem áptica mesmo. E aí vem com esses personagens que me parecem muito uma brincadeira já com uma coisa pós-humana, né? São personagens que não são exatamente humanos, são coisas que se misturam e se transformam ao mesmo tempo. Eu gosto muito enfim, toda vez que a Gallardo, né, a artista que fez esse filme, é entrevistada, ela fala que um dos grandes objetivos do trabalho dela, de uma forma geral, e esse filme faz parte de uma trilogia, né, tem outros filmes que fazem parte também dessa ideia de resistência, né, dentro desse território Oaxaca, ela fala que a intenção maior do trabalho dela é produzir contramundos. Eu gosto dessa ideia, né, de contramundos, porque não é esse mundo, é o fim do mundo, né? A gente está vivendo um grande apocalipse, o fim do mundo, enfim, apocalipses ambientais, apocalipses bélicos, tudo isso ao mesmo tempo. E eu tenho a sensação que essa pessoa, quando está fazendo sua obra, ela está produzindo para o fim deste mundo, tal como o conhecemos, para a produção de um contramundo que resiste a esse mundo, né, no qual a gente vive. Então eu acho muito interessante, né, essa maneira como o primeiro filme vai dar a deixa, tipo, levantar a bola para o segundo filme já cortar essa bola para um outro lugar, assim, dessas imagens, né, das mirações que nós estamos tendo dentro da sala de cinema. E aí finalmente a gente chega dentro dessa costura no filme, no terceiro filme, que é o primeiro filme da Ulrike Oettinger, junto com a Tabia Blumenschein. Tabia Blumenschein, que foi uma parceira da Ulrike Oettinger, enfim, durante algum tempo, mais como atriz e cenógrafa do que como diretora. Mas aí eu acho que é uma coisa interessante, porque tem uma passagem entre o segundo e o terceiro filme, tem algo que me parece muito comum a ambos, que é não somente uma ideia de musical ali, que meio que sobrevoa os dois filmes, mas, sobretudo, uma ideia de sarcasmo, assim, uma certa ironia muito, às vezes, assim, ácida mesmo, que passa, né, pelos dois filmes. E aí eu acho muito interessante porque, inclusive, isso foi uma coisa que eu notei na sessão hoje. Eu não tinha sacado isso antes. Laocoon Conte e seus filhos... Agora eu vou terminar falando um pouco mais de cada um dos filmes. Eu vou começar pelo último para chegar no primeiro, depois fazer o processo reverso. Laocoon Conte e seus filhos é o nome de dessa obra que a gente vê em alguns momentos do filme, né, no começo e quando a trupe circense chega, que é uma estátua helênica famosíssima desse sujeito, Laocoon Conte, sendo cercado por uma serpente gigante, né, e tentando proteger seus filhos dessa serpente gigante. E uma coisa que eu não tinha... Porque quando eu vi o nome do filme, quando vocês me mandaram a lista de filmes e perguntaram sobre quais filmes eu gostaria de escrever, imediatamente eu fui levada para esse filme, não exatamente pela Oettinger, mas pelo título, porque Laocoon Conte e seus filhos é uma obra que me interessa em função de um autor que eu pesquiso, que é um alemão também, que se chama Aby Warburg. E Warburg é obcecado por Laocoon Conte e seus filhos porque ele faz uma relação entre essa estátua helênica, né, e obras, e fotos, e imagens que atravessam o tempo e o território de vários lugares do mundo e que terminam se repetindo. Isso eu fiquei muito tocada agora, porque o filme fala disso, né? A gente está falando desse território chamado Laura Molloy, que é um território, inclusive, que me parece o território também do filme anterior, do filme da artista mexicana, porque é um território
enfim, muito estranho, né? A gente não consegue ter a palpabilidade da fronteira, por exemplo, nesses territórios, né? Das propriedades que existem dentro desse território. Então, esse território onde esse filme se passa, em algum momento, quando a gente está vendo uma dessas paisagens, o filme fala assim: essas imagens são imagens que voltam, são imagens que sobrevivem. E o Aby Warburg trabalha muito com essa ideia, né, da sobrevivência das imagens pelo tempo e espaço do mundo. Então ele pega, por exemplo, essa imagem do Laocoon e seus filhos, né, ele cercado pela serpente, que é a imagem do trágico, né, é o pathos maior do trágico, e faz uma relação direta com dessa imagem com uma fotografia que ele tirou quando ele fez uma visita a uma aldeia Hopi, ali no sul do que hoje é conhecido como Estados Unidos, no território onde hoje está o estado do Arizona, de um pajé que tem uma serpente circulando o seu corpo e ele mordendo essa serpente. E aí Warburg, na sua loucura, porque ele foi diagnosticado com esquizofrenia, enfim, e ele tem uma relação diferente com as imagens em função dessa esquizofrenia, ele começa a entender que existe uma sobrevivência ali entre o Laocoonte e essa figura Hopi domando a serpente, que é uma mistura, né, da figura da serpente com o humano, que é, portanto, um corpo pós-humano, digamos assim, é um corpo que se funde, é um corpo que se transforma também. E se a gente for pensar direitinho, a serpente é uma imagem que atravessa os 3 filmes. A serpente está no primeiro filme, né, quando 2 mulheres estão ali trocando aquela fumaça com a figura de uma serpente. Não sei se vocês lembram dessa imagem. A serpente é uma das personagens do segundo filme, né, é uma cobra, que é uma das personagens do segundo filme. Aquelas personagens humanas, meio animais. E a serpente, obviamente, aparece nesse último filme como essa cobra circense, né, quando chega a trupe do Laocoonte, onde as pessoas se enrolam nela. A serpente em si é uma figura muito boa para a gente falar dessa ideia de transformação, de uma seção que fala de transformações. Porque a serpente ela não se fixa em lugar nenhum, né? Ela está sempre se movendo, ela está sempre serpenteando os espaços. E eu fico pensando muito, estou fazendo vários serpenteamentos aqui também, fico pensando muito também numa outra autora que para mim dialoga muito com uma seção como essa, que é a Glória Anzaldúa. Porque a Glória Anzaldúa vai falar sobretudo sobre essa ideia de que essa cultura pré-colombiana ela vai ser depois muito domada, né, por uma estrutura europeia do pensamento, mas a cultura pré-colombiana, na cultura pré-colombiana, a serpente é uma figura essencial e feminina. A serpente não é uma figura masculina, é uma figura feminina justamente porque ela consegue nesse corpo dela reunir todas as forças que parecem ser opostas, mas que estão juntas ali. Então, fogo e água, não é fogo ou água, é fogo e água, né? É noite e dia, é tudo junto ao mesmo tempo dentro de um corpo só, que é o corpo da serpente. É uma figura mitológica, né? A Glória Anzaldúa vai falar dessa figura muito importante para essa região, enfim, do México e daquele território do Novo México, Arizona, né, sul dos Estados Unidos, que é a Coatlicue, que é uma divindade serpente que justamente evoca essa ideia de uma força, né, feminina nessa ideia do incapturável, né? A serpente também é muito difícil de ser capturada, justamente porque ela se move a toda hora. E é a essência da imagem em movimento, né? Se a gente for pensar a relação com o cinema é sempre... Existem alguns objetos que sempre são falados quando a gente fala de cinema, né? O trem, porque é o movimento, né? O rio, enfim, todas essas coisas que se movem. Mas para mim a serpente é essa seção, né? Porque a gente não consegue capturar ela, assim, a gente não consegue... É esfumaçado, é estranho, é transformativo a toda hora. E a outra coisa que eu queria falar também do último filme, que eu não falei até agora, e que é a essência do meu texto no catálogo, é o fato de que o filme, ele é... A Ulrike Oettinger, ela fala que o filme é livremente inspirado no clássico livro da Virginia Woolf chamado Orlando, uma biografia. O fato é que Orlando é ele começa o livro como um homem e um belo dia ele está num outro território que não é a Inglaterra, ele dorme
e no seu sono, no processo de sono, há uma transformação. Orlando acorda e Orlando é uma mulher. A partir desse momento que ele acorda, existem 3 deuses que estão ali cercando ele, né? Dentro desse sono dele, ele acorda e vira uma mulher. E a ideia de adaptação livre, porque assim, se a gente for pensar no livro mesmo de Virginia Woolf, não tem absolutamente nada a ver com esse filme da Oettinger, nada. E no entanto, para mim, o filme, a forma do filme, em que você não consegue entender, né? Inclusive eu acho que a gente se confunde em vários momentos, quem é Esmeralda Del Rio, Olympia Victor, Linda McNamara, Jimmy Junod, né? São nomes engraçadíssimos, inclusive, né? Ela fica repetindo esses nomes incessantemente. O fato da gente não conseguir exatamente distinguir essas figuras é, para mim, a forma com a qual Virginia Woolf escolhe escrever o seu livro. Não diz respeito à narrativa do livro, diz respeito a uma forma de linguagem, digamos assim. E isso eu acho muito interessante. E aí, voltando para a coisa do Aby Warburg, para a sobrevivência das imagens, e para mim, o filme da Oettinger está no final da sessão. É muito interessante porque é um filme que, eu não sei se vocês perceberam, em algum momento aparecem umas fotos documentais no filme. Fotos de aldeias em território africano, de aldeias em território que eu vou chamar de pré-colombiano, né, território andino, talvez, de territórios asiáticos. Então essas imagens aparecem no filme. E eu não sei se vocês perceberam, elas aparecem junto com outras imagens que têm relação direta com essas imagens fotográficas. Tem algo ali de uma sobrevivência da imagem, né, de uma força, digamos assim, que o Aby Warburg vai chamar de um pathos da imagem, né, de um afeto que a imagem tem, que sobrevive nesse espaço-tempo, e que ela vai brincar com isso, né? Inclusive, uma das imagens que aparece, que é um pathos que sobrevive, é a do próprio nazismo, né? A imagem aparece lá, né? E aparece, né, com a figura simulando também essa força, digamos assim, porque no caso do filme são bombeiros, mas, né, é quase como se fosse uma milícia ali entrando dentro de um espaço no filme. E aí eu acho muito interessante como o filme vai fazer isso, né? Como ele vai brincar com essa ideia de que as imagens sobrevivem, porque me parece que é isso, de um jeito ou de outro, as imagens do filme que foi feito aqui, né, com os Runicuim, também conhecidos como Kaxinawa, que, enfim, vivem ali entre o Acre e o Peru, são imagens que de alguma forma sobrevivem e chegam no filme da Oettinger. E não importa o tempo, né? Não importa que o Runicuim é um filme de agora e que o filme da Ulrike Oettinger é um filme de 1973, 75? 73. Porque a questão do espaço-tempo é uma cronologia da gente, né? Enfim, essas imagens elas vão saltando de um jeito ou de outro em um filme e no outro. Então, acho que é uma sessão muito povoada por essas sobrevivências também, pensando agora, já depois de assistir a sessão. Então, queria muito também parabenizar a escolha de vocês, assim, e, inclusive, pela coragem mesmo, assim, porque, como você falou, não é uma sessão fácil, é uma sessão que eu acho que desafia a gente, né? Uma sessão que, enfim, muita gente se levanta e vai embora porque não está acostumado com esse tipo de registro, né, audiovisual. Mas é isso, assim, eu não sei se eu estou falando demais, eu estou aqui no fluxo do pensamento, gente, agora já. E fiz várias anotações ao longo da sessão. Vocês têm comentário, porque eu queria também ouvir vocês, na verdade. E uma coisa só que eu, antes de você falar, que eu acho que resume bem a sessão no filme da Oettinger, tem uma parte que, inclusive, gente, se vocês quiserem acompanhar o trabalho da Oettinger, a gente tem aqui no Brasil, acho que justamente o logo que aparece antes do filme é da Filmica, que é um streaming que tem e está com uma retrospectiva incrível da Oettinger. Então tem vários filmes de Oettinger lá, inclusive uma outra releitura de Orlando que Oettinger faz, que é inacreditável, tem umas imagens lindíssimas, chamada Freak Orlando, é um filme de 1982, se não estou enganada. E aí tem um momento do Laocoonte em que a gente escuta a seguinte fala da narração, que é uma narração engraçadíssima, inclusive. Não precisa ser suportável, não precisa ser crível. Então eu acho que meio que resume o filme. Aí, só falar.
Quem tiver pergunta pode ir levantando a mão, que tem microfone aí, Adri? A Adri vai passar o microfone pra gente. Aí só peço que vocês se identifiquem também, já que está sendo gravado, tá bom? Eu sou José Eunice, eu sou professor de inglês, tenho algum conhecimento de alemão, e fico lendo fazendo várias leituras de idioma, de tradução, de imagem, é uma maluquice, né? Quase que a esquizofrenia, como você está falando aí, pulando. Será que eu sou esquizofrênico também? Porque a percepção de cinema te joga para vários campos de conhecimento, de experiência, de vivência. Eu falo como cinéfilo, não como especialista. Me interessa por literatura, poesia, né, em especial artes plásticas. E agora, costurando toda essa... Você, quando estabeleceu uma narrativa, aí faz essa conexão com os 3 filmes, a gente faz a leitura como audiência, não é isso? Mas foi muito interessante você atentar para isso, que você fica meio transtornado com essa série de estímulos, né? Com vários vamos dizer assim, indicadores. O filme em preto e branco alemão, eu estava fazendo a leitura de alemão, de fazer cinema, estava observando isso. E os indígenas, os povos originários, fazendo cinema também tem outra relação aí, uma outra articulação nesse nível, né? A própria a identidade etnográfica a questão antropológica, etnográfica, ligando os 2 filmes e eles fazendo o alemão e o cinema alemão fazendo referência a essas situações, esse trabalho arqueológico, vamos dizer assim, né? Eu não consegui deixar de ver a maneira do alemão ler o mundo, de trabalhar com essas questões. E eu fiquei muito intrigado com a questão do território mesmo, né? Da questão da profundidade, da paisagem, né? Da capacidade de fabular, de fazer crítica, né? Eu estou achando muito interessante o filme, principalmente a Medusa, ontem, que são serpentes também, né? Sim. São várias, né? Que fez essa crítica bem política, bem bacana, né? Fiquei muito satisfeito. Era só isso. Bom. Foi bom você ter falado da coisa da paisagem, porque, não sei se vocês lembram, logo no começo do filme de Oettinger, tem uma coisa do território específico de Laura Molloy, que é esse território onde o filme se passa, que ela fala assim: em Laura Molloy a paisagem tem olhos. O que significa dizer que a paisagem nos olha de volta. Nós não somos nós que apenas olhamos essa paisagem e ela está lá imóvel, né, para nossa contemplação. Ela nos olha de volta. São 2 personagens que são as paisagens e elas têm olhos. Uma coisa que eu não falei, que você mencionou agora o primeiro filme, né? Que é um filme, isso, assim, é um filme extremamente coletivo. A maneira de fazer filme é extremamente diferente. Não diz respeito às nossas formas de organização de fazer cinema. Isso é muito importante. Eu não sei, para mim, os créditos do filme são uma parte importantíssima do filme, porque nos créditos a gente vai ver, inclusive, não somente que são várias pessoas filmando, são várias mulheres filmando aquilo ali, como os créditos, ele não é tipo assim, direção de arte, não sei o que, é tipo assim, é o ritual, assim, quem foi que fez a lavagem, quem foi que fez, enfim, né? E é isso, os créditos são completamente diferentes. Então essa maneira de fazer cinema, que é uma maneira extremamente coletiva, ela diz respeito às imagens que a gente vê também. Porque é isso, né? São parentes se filmando. Então é a sobrinha filmando a tia filmando a sobrinha, que filma uma prima, que filma... Então tá todo mundo ali num outro registro em que essa câmera ela não invade o espaço. Ela está no espaço compartilhado por aquelas pessoas cotidianamente. É um outro tipo de relação, é um outro tipo de depoimento que você vai ter quando você tem essas pessoas filmando. E aí aqui eu queria trazer um trecho que está no catálogo, um texto da Sofia Pinheiro, que foi uma das pessoas que coordenou essa oficina de audiovisual, né? Sofia, que trabalha há muito tempo com cinema, com cinemas, no plural, indígenas brasileiros.
E aí, nesse texto de Sofia, ela fala isso logo no começo, que eu acho que diz muito respeito a essa forma como a gente vê as imagens. Ela escreve assim: o ponto crucial é a forma de pensar, de criar e fazer, e como essas formas perturbam as estruturas, os modos de produção. E os cinemas indígenas perturbam os modos de produção, pois fazem comunidade. Reconhecem-se através das imagens e sabem como cada aldeia está indo, aproximando e afastando os povos diante de práticas comuns ou diferentes, elaborando e conduzindo as narrativas coletivamente. Ou seja, movem-se criando pontos comuns entre as diferenças. Esses cinemas estão em constante transformação, de novo a palavra transformação, criam e agem em redes de proximidade, alianças afetivas e uma possibilidade de subjetividade coletiva em relação a si mesmos enquanto povo e em relação ao mundo exterior. Práticas que não são plasmadas na homogeneidade. São espaços coletivos não preocupados com ego e ascensão pessoal, né? Tipo assim, não tem ninguém ali tentando reivindicar a teoria do autor do cinema, né? Então é outro modo de se relacionar com as imagens. Não preocupados com ego e com ascensão pessoal, mas que pensam nesses trabalhos como puçangas, né? Ou seja, urgentos, remédios, métodos de cura, feitiços que movimentam o mundo. E aí eu lembrei de uma outra coisa que eu tinha anotado aqui, deixa eu ver se está aqui. É isso mesmo. Digamos assim, de um operador teórico, de uma pesquisadora que se chama Maria Galindo, que trabalha muito com a ideia, e para mim essa sessão é muito, talvez essa fosse também uma outra palavra que desse conta da sessão, com a ideia de alianças insólitas. Ela trabalha com esse conceito de alianças insólitas. E aí aqui eu trago um trecho de um artigo da Alessandra Brandão e da Ramayana Lira, que tentam fazer uma leitura dessas alianças insólitas da Galindo da seguinte forma. O que são alianças insólitas, né? Trata-se desse acolhimento e enfrentamento coletivo, de parceria e companheirismo, que fortalece a luta cotidiana das mulheres marginalizadas, ombro a ombro, lado a lado, sem, contudo, reduzi-las a iguais. Para Galindo, a ideia de aliança insólita dissolve essa lógica homogeneizante do eu sou igual a ti e tu eres igual a mim. Uma armadilha identitária e neoliberal, de um feminismo neoliberal. Inclusive a Maria Galindo vai muito contra nessa ideia de um feminismo neoliberal, que na verdade é um feminismo, né, para mulheres brancas no mundo, mulheres brancas, né, do norte global especificamente, para construir uma irmandade heterogênea e rebelde, né? Essa aliança insólita está aí para isso, construir essa irmandade heterogênea e rebelde, eticamente engajada pela construção e reconstrução de formas de interpretar e lutar contra as opressões conjuntamente. Então, para mim, essa sessão é isso, assim, são as alianças insólitas. Inclusive, essa leitura que você acha que eu fiz, na verdade, quem fez originalmente foi a curadoria. Assim, elas que organizaram a sessão de um jeito que dava para fazer essas costuras. Assim. Quando ela apareceu para mim, eu entendi por que elas estavam fazendo isso. Assim. Então, para mim, é uma sessão que vai tentar costurar essas alianças insólitas, né? De um feminismo marginalizado, né, que não está dentro dessa lógica neoliberal, né, de nós somos todas mulheres, vamos, sororidade. Não é sobre isso, é outra coisa. Existem diferenças, mas existe também coletividade e união, reconhecendo as diferenças, reconhecendo as especificidades de cada experiência no mundo. Então, acho que diz respeito a isso, né, diz respeito a essa possibilidade de criar essas alianças. Eu não sei, enfim, eu não sei exatamente se foi uma pergunta ou mais um comentário, mas é isso. Obrigado. Mais alguém? Boa noite. Eu sou o Zonda. Primeiro eu queria agradecer a sessão, muito inesperado, assim, e os inputs da Carol, né? Carol, assim, muito obrigado também. Eu também faço uma leitura, assim, acho que o elemento cronológico não é aleatório também, né? Porque eu acho que trata muito de atravessamentos, e quando a gente vê o filme indígena,
não é? É um filme que... E os filmes latinos, vamos dizer assim, americanos, como nós, agora você procurando a palavra, né? Eu diria americanos, não é? Somos todos também. Falam muito dessas questões que têm motivado, têm, né, balançado as nossas estruturas hoje, a questão da ritualização e do respeito em relação aos indígenas, né, e desse tema ter vindo à tona, né, e aquele filme é também um metafilme, né, é um filme que fala sobre fazer filme dentro de uma perspectiva dessa coletividade que você fala, né, tem aquele projeto Vídeo nas Aldeias, que você deve conhecer o Carelli lá, sim, né, claro. De Olinda também, então isso é muito relevante, e o respeito como aquilo é tratado, né, os indígenas não mais como objetos, né, mas como autores, não é? Para além do cinema de autor, desse elemento da autoria do filme. Não é? E aí, de repente, a gente vai para um filme totalmente contra-hegemônico, que é o filme mexicano, né? E que começa a trazer esse elemento do sonho, né? Do onírico, não é? E que vai desaguar naquele cinema alemão totalmente... Né, anos 70, de um certo niilismo ali também, você tem um elemento artístico muito forte, sim, que é do surrealismo, do dadaísmo, que está muito marcado ali, não é? Então eu acho que essa é uma costura possível também, né? Queria que você eu acho que comentasse. tem várias costuras possíveis, a minha é uma delas, assim. Então, eu queria que você comentasse também esses elementos. Obrigado. Porque é isso, assim, o surrealismo alemão, que enfim, é uma coisa muito reconhecida, né, quando a gente pensa, né, no campo da história da arte, o surrealismo alemão é um campo estabelecido, assim, a gente sabe o que significa isso. Porque alguém nominou. Mas a gente não tem pesquisa suficiente, por exemplo, para nominar qual é a relação, né, dos cinemas indígenas com a imagem. É o que? É surreal, que a gente vai chamar, ou está em outro campo? Porque diz respeito ao real, né, real é uma palavra que pode estar dentro dessa nominação, digamos assim, eu não sei. E aí eu acho que é uma coisa muito interessante, porque os cinemas indígenas, né, que acontecem nesse território que a gente conhece como Brasil, eles têm esse modo de produção, de fazer e realizar as imagens, que diz respeito a coisas muito... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que não é o exemplo do Cune Ruim, mas se a gente for, por exemplo, no cinema Guarani-Mbiá, o Mbiá-Guarani, existe, por exemplo, toda uma estrutura de você, antes de começar a filmar, né, tem uma câmera, tem um equipamento de som e tá tudo ali, os equipamentos. Antes de você começar a filmar, você precisa esfumaçar esses equipamentos, para que seja autorizado que as imagens que serão capturadas e os sons que serão capturados por esses equipamentos possam trazer coisas boas. Isso é uma das coisas, né? Existem várias formas de se relacionar com as imagens. Tem coisas, por exemplo, tem hora do dia que a câmera não pode ligar, porque tem momento de meditação, tem momento do segredo, tem momento do... Tem coisas que não podem ser filmadas também. Do sagrado. Então, assim, outra coisa que eu não falei, que eu queria falar, né, porque vocês estão falando e estão me lembrando de coisas aqui. As mulheres indígenas, né, porque, enfim, é isso, o Vídeo nas Aldeias, que começa lá nos anos 80, começa com esse processo, inicialmente, de filmar, e aí ele rapidamente entende que ele precisa, né, criar uma outra relação com essas aldeias de levar os equipamentos e fazer com que essas pessoas comecem a produzir as imagens segundo os seus próprios códigos, né, com as imagens e as coisas que lhe interessam ser contadas. Então, existem todo esse processo de oficinas que não somente são feitas hoje pelo Vídeo nas Aldeias, mas por várias outras organizações. A Sofia é uma dessas pessoas que vem atuando há muito tempo, né, particularmente com mulheres indígenas que filmam, porque também tem machismo, né? Tem machismo em todas as estruturas, inclusive em várias aldeias, e elas falam sobre isso, né? Tipo, o próprio ritual que elas estão contando pra gente era um ritual que era proibido para elas durante muito tempo. Então, o fato delas agora estarem segurando essas câmeras e estarem filmando elas mesmas as suas histórias, isso diz respeito a uma rede que está sendo construída,
de mulheres indígenas que estão fazendo cinema, né? Fazendo filmes às vezes pra gente aqui que está numa sala de cinema no Rio de Janeiro e às vezes fazendo filme para eles e elas assistirem em suas aldeias. Então tem uma rede que eu acho muito interessante, que foi lançada há pouco tempo, chamada Catarririne. Recomendo vocês seguirem nas redes sociais, acho que tem Instagram, enfim. Que é justamente uma rede de mulheres indígenas realizadoras de cinema. Então elas estão produzindo, essa produção existe. Eu acho que é importante que a gente vá atrás, né? Se existem pessoas aqui, por exemplo, que trabalham com arte de alguma forma, ou que se interessam mesmo como espectadores, espectadoras, de procurar por esses filmes, que eles existem, eles estão nos lugares e essa realização está acontecendo. Então eu acho que estou tentando lembrar agora que você falou agora do final, né, do dadaísmo, do denilismo e do surrealismo do cinema alemão. A Oettinger vem de uma geração ali que se enquadra dentro daquilo que vai se chamar de novo cinema alemão, né, enfim, que diz respeito também enfim, a gente está falando de Alemanha pós-guerra, né, então tem muita doidice na cabeça, né, tem muita coisa que ficou ali acontecendo enquanto, né, aquele evento catastrófico acontecia. Então, assim, é um cinema também muito povoado por esses fantasmas, né? E esses fantasmas, eles aparecem nas imagens de formas muito diferentes. Eu acho que o trabalho da Oettinger, e aí eu acho que é importante nomear isso, porque também tem uma relação com o segundo filme, é um trabalho que ele trabalha a partir de uma ideia de produção de contramundos ou de contra-imagens de uma perspectiva queer. A gente não falou, acho que ainda sobre isso, acho que é importante falar, porque a segunda artista é uma artista queer e que só coloca como, enfim, as suas obras são obras de uma produção anticolonial do ponto de vista da perspectiva queer, assim como Oettinger, que também é queer, que também trabalha com essa ideia, né, de uma produção. Todo o cinema de Oettinger vai trabalhar muito com isso, com a ideia dessa coisa estranha, né, o queer como estranho que vai romper com essas regras do bom comportamento e da boa imagem. E eu acho muito legal, assim, como esses dois filmes se relacionam também, tentando fazer essas novas costuras, né, como esses dois filmes se relacionam também nisso daí, nessa queeridade da imagem. Alguém? Sabia que sempre tem alguém no último segundo anime. E esse aí eu conheço. Olá, meu nome é Natan. Oi, Carol. Oi, Natan. Tudo bem? Tudo bom. Não, queria que você talvez comentasse sobre aqueles momentos em que no primeiro filme as mulheres falam entre si sobre as recomendações e de uma forma até assim, às vezes um pouco impositiva, assim, de quase ordens assim, de como elas deveriam filmar. Assim, eu amo isso, eu amo. De não filmar a câmera que está filmando, de não tremer, de onde tu acha que isso pode vir, ou de que informação é essa? Eu acho que isso diz respeito justamente a essa ideia de um cinema, porque assim, o filme, quando você vê aqui nos créditos, tem duas diretoras, né? A Lira e a Luciana. Só que é um filme muito coletivo, assim, todas elas dirigem. E quando elas falam, pega nessa câmera direita, a câmera tá meio na diagonal, assim, tentando fazer um ângulo meio, né? Pega nessa câmera direita, vai filmar lá o ritual, não filma quem tá filmando. Então elas estão a toda hora se dirigindo, né, nesse meta-cinema, né? Então eu acho isso muito legal, assim, a forma como elas fazem questão de deixar registrado que elas têm o domínio dessa imagem coletivamente, né? E eu acho isso é uma das coisas assim que pra mim tem um pouco de senso de humor também, porque o filme deixa essas imagens, ele poderia ter cortado, mas ele não corta, ele deixa lá. Então ele deixa essas imagens pra gente meio que entender a dinâmica interna, né, do cotidiano dessas mulheres que estão a toda hora se corrigindo também, né? E se, faz isso, não faz aquilo. Obviamente tem coisas de hierarquia também, né, das mais velhas falarem como as imagens devem ser feitas, que é isso, a pessoa apenas respeita, vai lá filmar o banho, sai, a câmera toda, né, se tremendo lá, e sai e vai filmar o banho, porque ela mandou, né, a mais velha mandou. Então eu acho isso muito legal, assim, eu acho que isso diz respeito ao que Sofia vai identificar, né,
direção coletiva do filme, como isso vai se espelhar na própria imagem, né, que elas estão produzindo. Eu acho que isso uma das coisas mais incríveis assim, desse filme. Mas é que eu também pensei sobre como os pedidos delas tinham a ver também com a maneira geral de ver as imagens, né? Tipo, o que é uma imagem direita. O que é uma imagem direita, exatamente. O que é o enquadramento certo. E aí isso é muito legal, porque isso diz respeito também a uma educação do olhar que elas terminam tendo de algo que é exterior à aldeia. Né? De algo que não é... Não, como é que deve ser a boa imagem? Né? Por que você não pode filmar desse jeito? Isso eu acho... Aí vem aquele ruído, né? Vem um ruído. E esse ruído que vai aparecer de formas diferentes. Vai aparecer dentro dessa perspectiva do que deve ser uma boa imagem do primeiro filme. E no segundo filme, por exemplo, esse ruído vem como... Tipo assim... eu tô aqui para o ruído. Todas as minhas imagens vão ser ruído para vocês. O segundo filme surge como um ruído. Assim, ele já sabe quais são os tipos de imagens que as pessoas consideram como imagens coerentes dentro do nosso imaginário, e aí ele vai frontalmente combater isso daí. Então, o que no primeiro filme aparece, né, a partir dessa convivência coletiva, no segundo já aparece como um gesto pensado para ser ruído. Isso eu acho muito legal, assim, observar o que deve ser, enfim, a imagem de cinema, né? Como é que a pessoa deve segurar uma câmera para poder filmar. Sobre a produção propriamente dita dos 3 filmes, em termos de linguagem, de plasticidade, né? Aquela fotografia, todas as fotografias muito interessantes, isso me chamou muita atenção. Primeiro, cinema, a imagem, a fotografia salta à frente, né? Ninguém consegue fazer cinema sem ter ritmo, imagem, movimento, como você mesmo citou lá, a imagem embrionária do trem, né, que fundou, a locomotiva que fundou o cinema francês, que também tem resquício, tem alguma coisa embrionária do Brasil, né? As primeiras imagens em movimento. O que eu observei nesse filme que me chamou muito a atenção, mais do que o europeu, a criatividade, o conceito, vamos dizer assim, e a própria apresentação da cultura indígena sem exotismo, sem ser coisa pitoresca, e com bom gosto, com refinamento, assim, com cuidado, não para exportar como produto nacional, né, isso, o latino e sul-americano. Você vê que toda a roupa delas, toda a luminosidade, é uma coisa que está tudo muito bem articulado. Isso é uma coisa assim, você vê o tecido mesmo das roupas dela, o rosto, a caracterização dos rostos, as pinturas, vamos dizer assim, que não é como os franceses atribuem o que é interessante para a cultura europeia, para mostrar como coisa diferente, né? Para expor. Ela já tem esse domínio, que não é aculturado, nem uma atitude oprimida, né? Já tem um empoderamento, eu não sei se eu posso usar essa palavra, uma positividade nisso aí. Achei muito bacana isso. Eu acho que elas, apesar desse ruído do que deve ser a imagem, enfim, ou não, elas que estão ali filmando, elas estão... E é isso, é um processo também de transformação, porque é um processo de aprendizagem. Elas estão fazendo os primeiros filmes agora. Então não é uma coisa, sabe, assim, vou fazer esse filme desse jeito porque eu tenho plena... É um processo. O filme é um processo que faz parte... O ritual, do mesmo jeito que o ritual é um processo, né? Então você tem que pegar lá o cipó e depois cozinhar e cantar e fazer todo... O filme, o cinema que essas realizadoras estão produzindo também faz parte de um processo. Então, eu acho muito interessante também a gente pensar que esse filme, assim como vários outros, eles são imagens em movimento não apenas porque eles se encerram dentro de uma minutagem, que aqui é de 30 e poucos minutos, mas porque eles estão acontecendo, né, em outras imagens que estão sendo feitas nesse momento, porque é um cinema
que não vai se definir por uma estética, por uma palavra que talvez a gente consiga, né, como, sei lá, o surrealismo alemão, enclausurar essas imagens dentro de uma nomeação única. É uma transformação constante, que elas estão no processo de reconhecer, entendendo também quais os códigos de imagem que foram ensinados a ela como imagens certas, entendendo esses códigos e entendendo como elas se relacionam com o mundo. É isso, assim, essas oficinas que acontecem são oficinas que muito mais de escuta do que de ensinamentos do que deve ser o cinema, né? Essas oficinas que acontecem nessas aldeias precisam ser muito mais processos de escutas, de saber o que essas pessoas estão querendo mostrar, o que estão querendo contar, do que dizer assim, ó, o cinema deve ser isso. Isso aqui é um roteiro, isso aqui é como você faz a montagem. Não, não é isso, né? Não, é outra relação, né? Vocês vão produzir as imagens e vão criar um cinema para vocês. É sobre isso, como dizem os jovens. Não, também só queria dar uma palavrinha e, né, primeiro agradecer a leitura generosa da Carol da sessão dos filmes, né, e também todo mundo que fez comentários. Eu acho que é isso, a costura, essas possibilidades de costura foram sendo apreendidas, né, eu acho que passa por vários lugares que surgiram aqui, a ideia de reunir esses filmes, ainda que a gente tenha escolhido eles separadamente, só depois de já saber que eles iam integrar a programação, que a gente foi pensando essas possibilidades de conversa, de choque, de atrito entre os filmes, né? E entre tudo que foi falado, eu queria destacar só algumas questões também que me encantam nesses filmes, né? A questão da dança, né? Eu acho que o corpo em movimento dançando é algo que está em vários outros filmes. No Medusa, ontem também tem uma coisa muito forte com a dança, com o corpo que está dançando. E é algo que me interessa porque a dança faz parte desses rituais, ela também faz parte de uma consagração, de uma magia, e a dança também foi muito perseguida. Se a gente pegar historicamente, né, como sendo uma prática também a ser cerceada, se a gente for pegar as representações clássicas do que eram os sabás das bruxas, se a gente for nos registros, né, alguns historiadores como Carlo Ginzburg fizeram esse esforço de restaurar esse imaginário do sabá. O sabá envolvia a dança e, a partir da dança, né, os outros prazeres carnais e do corpo, né, enfim. Então, como eu gosto de pensar como ela foi perseguida também como uma prática que estava dentro desse universo da bruxaria, e como em vários filmes ela tem aparecido como um lugar de expressar a liberdade. E no último livro da Silvia Federici, que é uma autora importante para essa mostra, que nos inspirou, principalmente com Caliban e a Bruxa, no último livro dela, que se chama Além da Pele, tem um artigo no finalzinho do livro que se chama Em Louvor ao Corpo que Dança, né, em que ela aposta numa filosofia da dança e na dança como uma forma, uma prática, um saber que nos ajuda a recuperar aquilo que o capitalismo nos expropriou inicialmente, que é o nosso próprio corpo, né? A capacidade desse corpo de se transformar e de transformar o mundo. Então eu gosto como a dança aparece também nesses 3 filmes, como esse lugar, e a dança como um lugar de magia, de provocação, de deboche e de desordenar ainda mais o que está muito sedimentado, né? A questão do tempo, né? Adorei como a questão do tempo apareceu no debate, e me interessa como a sessão ela é cronologicamente inversa, né? É o filme mais recente para o mais antigo. Mas tem uma coisa que eu acho que eu percebi na sessão de hoje também, e é isso, eu também vou, apesar de ser a sessão, eu estava falando com a Carol, essa é a sessão que eu mais vi de todos os filmes, porque sempre calha de eu estar nas cidades que a mostra já passou, quando esses filmes passam. Então eu vi em todas as cidades, além de ter visto em casa algumas vezes. Então são filmes que eu já vi várias vezes, e hoje, né, fiquei pensando, tem uma fala no segundo filme, logo no começo, da Colina, que é uma das 4 personagens, né? Aí
personagem, que é a Colina, ela fala, houve um tempo, um outro tempo, em que as pessoas, as plantas e os animais falavam a mesma língua. E aí o filme anterior, que é do tempo de hoje, sim, cronologicamente falando, né? Elas falam a mesma língua. Eles falam, as pessoas, elas falam com as plantas, elas pedem, eu acho lindo isso, pedem para aquelas ervas perfumarem o pensamento, eu acho isso lindo, né? Então, acabou que ficou uma tensão entre os filmes que fala, ok, mas esse tempo, e o próprio filme de Galhardo está colocado também, mas no encontro entre os filmes tem essa materialização de que esse tempo também é o nosso tempo, né? Não é um passado que a gente quer recuperar, mas é o futuro ancestral que está colocado como a nossa única possibilidade de sobrevivência, inclusive nesse mundo, né? Então, uma coisa... E a questão queer, né? Que também é muito importante, me é muito cara para pensar essa mostra, o queer perto do estranhamento, da bruxaria, né? E no Laura Malloy, lá em Laura Malloy, onde todas as pessoas são mulheres, essa mulheridade, ela não é uma mulheridade, é uma feminilidade hegemônica, dominante, porque inclusive até a escolha dos atores e das atrizes que estão no filme, né? Porque tem uma pessoa que é encarada como mulher o filme inteiro e visivelmente pode não ser lida como uma mulher cis dentro do nosso padrão de cis heteronormatividade. Então, eu acho interessante que esse filme, no espírito de Orlando, nos convoca a pensar as ideias, o binarismo de gênero, né, e dentro de uma mostra de bruxa, né, se a gente está se convidando a repensar a bruxa, que foi uma figura usada para criar uma ideia certa de feminilidade, a bruxa é aquilo que mulheres não deveriam ser, né, teoricamente, como esses filmes nos convidam a pensar quem foi historicamente perseguidos como bruxos, bruxas e bruxas, né, porque não foram só mulheres cisgêneros europeias que queimaram nas Inquisições, né? Inclusive houve processos de caça às bruxas também nos países colonizados, né? Enfim, então eu acho que Lau Conte e seus filhos, junto com Orlando, que eu faço um convite para todo mundo assistir ao filme de Paul Preciado, que é uma exibição única, ele vai passar no domingo, dia 9, então semana que vem, às 17h30. São filmes que nos convidam a repensar quem são essas pessoas que foram perseguidas historicamente e também a pensar novamente o corpo como um território de transformação e luta política, né? Enfim, e fica o convite também para lerem o texto de Carol, que no catálogo vai friccionar esses dois filmes, né? O Orlando, aliás, vai friccionar Orlando da Virgínia, Orlando do Paul e Orlando de Oettinger, né? Então são vários Orlandos. E aí, se você me permite, eu queria só ler um trechinho do seu texto, que eu gosto muito, adorei, assim, fiquei completamente aficionada, que eu acho que também sintetiza essa sessão, né, que eu falei, que a Carol escreve, que ser bruxa no cinema significa tantas vezes burlar os pactos narrativos de como as histórias devem ser contadas e abraçar sem medo, com uma certa dose de reverência, a mágica como método fílmico, conectar imagens aparentemente desconexas, sobrepor vozes em um caleidoscópio sonoro, inventar mundos e territórios em narrações que não se levam a sério, ainda que sejam muito sérios os seus feitiços e as suas mensagens. Eu acho lindo esse trecho, acho que sintetiza. E só uma curiosidade que eu lembrei que eu tinha que ter falado antes também, tem no nosso YouTube um debate que a gente fez em São Paulo com 3 pesquisadoras, foi a Glenys Cardoso, a Mariana Cunha Basile e a Sofia Pinheiro, que é a oficineira do Rami Rami Kirani. E aí ela falou muito sobre o processo desse filme, então se vocês tiverem curiosidade, vale a pena conferir. E uma coisa que eu acho lindo, que aí é o cinema também como magia, na sua essência, que não é que as mulheres Uniqueen decidiram, isso ela contou pra gente no debate, decidiram filmar uma coisa que elas já iam fazer. Elas decidiram assumir pela primeira vez
a consagração do Nichipai porque elas queriam filmar alguma coisa. Então, foi o contrário, não é que elas, vamos filmar isso que tá rolando. A próprio desejo de fazer cinema motivou uma grande transformação ali. Então, eu acho isso muito lindo. Isso, assim, uma pergunta que sempre volta, principalmente, né, sei lá, quando a gente está falando de tempos urgentes, que parecem ser todos os tempos, é o que pode o cinema. E para mim é isso. O que pode o cinema? Pode, inclusive, fazer com que elas façam todo esse processo de ritual e assumam esse lugar de ação no ritual por causa do cinema. Pode muito, portanto, né? Mas eu acho que é isso. Com isso, acho que podemos encerrar com esse otimismo depois desses estranhamentos maravilhosos e mágicos. Eu queria agradecer todo mundo que ficou. Fiquei muito contente de ter muitas pessoas aqui interessadas nesses filmes estranhos, nesses filmes incomuns, né? E queria aproveitar para convidar todo mundo também, que amanhã a gente tem mais sessões. São 2 filmes amanhã, que são bem diferentes dos que a gente viu hoje. Já no lado A da nossa programação são as bruxas mais clássicas, mais reconhecíveis, em estruturas fílmicas também mais reconhecíveis. A gente vai ter às 16 horas A Filha de Satã, do Sidney Hayers, que é um filme ali dos anos 60, de 62, que fala de uma bruxa dona de casa que faz feitiços para preservar a carreira acadêmica do marido. É muito bom isso. É muito bom. E aí o marido fica bravo com ela e aí tudo dá errado, porque ela é uma bruxa, afinal de contas. E aí a gente tem depois o Casei-me com uma Feiticeira, que é, né, esse germe aí da comédia romântica da bruxa sedutora, que vai inspirar a série televisiva Feiticeira. É um clássico do René Clair, de 1942. São 2 filmes deliciosos, assim, para assistir num domingão. Então fica o convite e espero que vocês possam vir em outras atividades da mostra. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Carol. Arrasou. Obrigada, Luísa, que está gravando, e também o pessoal da produção aí que está nos dando apoio na cabine. E a Adri, que está aqui com a gente também, produtora.